Então, pessoal, vamos lá. Qual é o método mais simples para análise de causa raiz? Como eu já disse, pessoal, o método mais simples de identificação de causa raiz é os 5 porquês. Ele consiste de, a partir da definição de um fenômeno, de uma anomalia que você tenha no processo produtivo ou em qualquer outro lugar, você comece a fazer uma série de questionamentos em relação do porquê aquele fenômeno está acontecendo. E a partir do momento que sai uma resposta, vem um segundo porquê em cima dessa resposta, até que o processo se desencadeie entre 3 a 5 porquês. E a tendência é que quando você faz esse processo, você vai aprofundando o tipo de análise e curiosidade, você encontra a causa fundamental. E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso ao longo desse vídeo. Agora, pessoal, vamos entender um pouquinho da história, né? Qual foi a origem da técnica dos 5 porquês? Vamos entender um pouquinho de onde ela nasceu, né? E como a grande maioria deve saber, ela nasceu dentro da Toyota, basicamente pelo seu fundador, né? O Sakichi Toyoda, lá na década de 30. Ele era um inventor, uma pessoa bastante criativa, né? Um empreendedor que fundou aí a Toyota Motors, né? E mais tarde, o Taiichi Ohno, na década de 70, começou a utilizar com mais frequência esse tipo de abordagem. E o que motivou basicamente o Taiichi Ohno a potencializar o método de identificação de causa raiz, sendo aí denominado de 5 porquês. O Ohno ele concluiu que a prática de não consertar os erros no momento em que eles aconteciam numa determinada linha de produção, para não interromper a linha de montagem, o que acontece muitas vezes nas nossas linhas, né? O fato de os operadores eles não pararem quando eles detectavam aí um problema, fazia com que os defeitos eles se potencializassem, né? Eles se multiplicassem ao final da produção. Então, o que o Ohno, observando esse tipo de multiplicação dos erros, quando ele não era identificado, ele era propagado, ele utilizou aí aquela cordinha em cada máquina, que é o andon, né? Ele colocou então uma corda sobre cada estação de trabalho, cada posto de trabalho, instruindo os trabalhadores que imediatamente parassem a linha de produção caso surgisse algum problema que eles não conseguissem solucionar por si só. E aí toda a equipe de produção, mas as áreas de apoio, eles eram acionados para tentar identificar a causa raiz do que estava acontecendo. Então isso realmente, para nós orientais, muitas vezes a gente não consegue conceber, né, como uma coisa que lá na década de 70 isso se tornou cada vez mais incisivo e desde lá para cá fez com que eles melhorassem continuamente o processo. É uma coisa um pouquinho diferente do que acontece conosco no lado ocidental, né? Muitas vezes a gente não só tem a dificuldade de identificar o problema, mas muitas vezes, ou algumas vezes, ou poucas vezes, dependendo de onde você trabalha, dá um incentivo para que o operador pare o equipamento e consiga colocar o seu plano de reação em pauta, ou mesmo chame o líder ou o supervisor ou as áreas de suporte para que o problema seja resolvido. Isso acaba potencializando e aumentando demais os custos operacionais. Então tá aí um pouquinho da história, da origem da técnica dos 5 porquês, iniciado lá pelo Sakichi Toyoda, que foi o fundador da Toyota lá em 1930, e depois potencializado como uma ferramenta de análise de causa raiz pelo Taiichi Ohno em 1970, a partir de 1970.